Hi guys, how are you? Teacher Christian na área novamente para trazer para vocês agora a aula de number 6 do 8º ano da disciplina de inglês do Colégio Monjolo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Essa videoaula que vocês estão assistindo vai trazer o conteúdo chamado Comparatives. Nós vamos trabalhar os comparativos. Mas, como o nosso livro separou os comparativos em várias páginas diferentes, o teacher resolveu fazer numa aula só, colocar todas as informações sobre os comparatives para vocês. Então vocês vão perceber aí que a gente tem nessa videoaula informações da Lesson 2 e da Lesson 3, ok? Lá nas pages 27, 29 e 41. Isso quer dizer o quê? Quando a gente for chegando nessas páginas, a gente pode assistir novamente essa videoaula para relembrar o assunto, porque na verdade os comparatives são um só, é uma regra geral e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Let's go? Então, pessoal, como eu disse no início do vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui os comparatives. E aí vocês precisam saber de algumas coisas e basicamente o que vocês precisam saber está nesse quadro que eu coloquei aqui atrás e que a gente vai dar uma olhadinha agora, ok? Quando a gente fala então dos comparatives, pessoal, vocês precisam ter em mente o seguinte: in English, para eu usar um comparative, eu tenho que usar na frase um adjective, um adjetivo, ok? Ou um advérbio também, de repente far, por exemplo, que é longe, né? E assim por diante. Quando a gente usa esses adjectives, que são as características, a gente precisa lembrar do seguinte: os adjetivos em English possuem duas formas. Eles podem ser adjetivos curtos ou podem ser adjetivos longos. Teacher, como que eu sei quando o adjetivo é curto e quando ele é longo? É muito fácil, gente. Se ele for pequenininho, ele é curto. Se ele for grande, ele é longo. Bem assim. Não precisa se preocupar com o número de letras, nada. Se porventura aparecer alguma exceção no meio do caminho, a gente vai ver e a gente comenta, mas em geral é só bater o olho que vocês vão saber. Por que eu preciso saber se o adjetivo é curto ou se ele é longo? Porque dependendo da forma como ele for, ok, existe uma forma diferente, uma maneira diferente de eu usar os comparativos. Então, primeira coisa é isso, adjetivos curtos e longos. Segunda coisa que vocês precisam saber, existem três tipos de comparativos. Eu tenho o comparativo de igualdade, que a gente fala equality, ou seja, tão quanto, ele é tão alto quanto eu. Eu uso esse comparativo quando duas coisas têm a mesma característica, ok? Nós temos o comparativo de superioridade, superiority, mais do que, né? Por exemplo, a casa dele é maior do que a minha, ele é mais magro do que eu, enfim, a gente pode fazer vários exemplos, não é? Mais do que. E finalmente o comparativo de inferioridade, o menos do que, ok? Meu carro é menos caro do que o seu. Ela é menos bonita do que minha mãe, por exemplo. Então, vocês viram que nesses exemplos que o teacher usou com vocês, a gente está sempre comparando duas coisas e é para isso que vão servir os comparatives. Então, como é que funciona? Eu coloquei como exemplo aqui o old e o expensive, como eu já havia dito. Old significa velho, expensive significa caro. Vocês podem substituir, sabendo esse quadrinho, vocês podem substituir por qualquer adjective que vai dar certo. Adjective ou adverb, tanto faz, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse falar em inglês tão velho quanto, a frase ficaria as old as, ok? As old as. Aqui é bacana porque não importa se o adjetivo é curto ou se ele é longo, é a mesma forma. Então, se eu quero dizer tão caro quanto, as expensive as. Tranquilo. Se eu quisesse falar tão confortável quanto, as comfortable as. Tão jovem quanto, as young as. Se eu quisesse falar tão necessário quanto, as necessary as. Então notem que é sempre igual. A forma de se fazer o comparativo de igualdade é sempre a mesma, não importa se o adjetivo é curto ou é longo, ok? Quando eu quero falar mais do que, aí eu preciso lembrar da regrinha ali do adjetivo curto e do adjetivo longo, ok? Quando eu quero falar mais do que para os adjetivos curtos, eu acrescento sempre as letrinhas ER e aí coloco o than no final. Então, mais velho do que, older than, ok? Se eu quisesse falar, por exemplo, mais jovem do que, younger than, ok? Se eu quisesse falar mais legal do que, nicer than, sempre acrescentando o ER e o than no final, ok?
Agora, quando eu tenho um adjetivo longo, vocês têm que pensar assim, ele já é longo, eu não posso acrescentar mais nada nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as palavrinhas more than. Então, mais caro do que? More expensive than. Mais confortável do que? More comfortable than. Mais necessário do que? More necessary than. E assim por diante. Atenção, qual que é o grande erro que todo mundo comete aqui? Como as pessoas não se lembram que os adjetivos curtos e longos têm formas diferentes de comparativo de superioridade, elas têm o costume de traduzir tudo literalmente do português. E quando elas fazem isso, elas sempre vão usar o more than. Então, vai correr o risco de falar more old than, porque em português é mais velho do que. Mas isso não vai acontecer com vocês, porque vocês sabem que para os adjetivos curtos a gente tem que usar o ER quando a gente quer falar mais do que. Então, older than e nunca more old than, ok? Quero só ver. Finalmente aqui, pessoal, nós temos o comparativo de inferioridade, o menos do que. E aí eu tenho uma notícia para vocês. Não existe comparativo de inferioridade para os adjetivos curtos, ok? Quando o adjetivo for curto, geralmente eu uso o contrário. Então, ao invés de eu falar menos velho do que, se alguém é menos velho do que eu, essa pessoa é mais jovem do que eu. Então, eu uso younger than. Eu acabo caindo aqui no comparativo de superioridade de novo. Então, não existe forma de inferioridade aqui menos do que para os curtos. Já para os longos existe. Então aqui eu tenho, se eu quisesse falar menos caro do que, eu uso less expensive than. Menos confortável do que, less comfortable than. Menos bonito do que, less beautiful than. E assim por diante. Então percebam que com esse quadrinho aqui vocês conseguem usar os comparativos em inglês com praticamente todos os adjetivos, ok? Basta adequá-los aqui àquilo que vocês querem falar e à regrinha respectiva. Mas, como toda boa regrinha, sempre existem algumas exceções, algumas exceptions, e essa aqui não é diferente. Então eu coloquei para vocês aqui também as exceptions dos comparatives para que vocês já saibam como é que funciona, ok? Então no caso das exceptions aqui a gente tem good, que significa bom, bad, que significa mal ou ruim, e far, que significa longe. Notem que, se eu fosse usar a regra normal, o que eu faria? Good é um adjetivo curto. Se eu quisesse falar melhor do que, eu diria gooder than, correto? Detalhe, não mudam esses adjetivos aqui se a gente estiver falando no comparativo de igualdade, ok? Então ele fica normal. As good as, tão bom quanto. As bad as, tão ruim quanto. As far as, tão longe quanto. O que vai mudar é o comparativo de superioridade. Então é aqui que vocês têm que prestar atenção. Então, ao invés de eu dizer gooder than, que seria a regra, eu digo better than. Better than, que seria melhor do que, ok? Bad, se eu fosse seguir a regrinha, ficaria better. Mas como ele é uma exceção, ele fica worse than. Worse than. Tá certo? E o far, que é o longe, não é? Se eu quisesse dizer na regra normal, ficaria farther, ficaria difícil da gente dizer. Então a gente usa o farther than. Farther than. Tá certo, pessoal? Então basicamente isso aqui é o que a gente vai usar quando a gente está falando dos comparativos. Agora então vamos ver como é que esses comparativos ficam em frases, em alguns exemplos, bem simples, só para vocês entenderem na prática como é que eles funcionam, ok? Então eu coloquei aqui uma frase em português e uma frase em inglês para a gente comparar. Lembrando que quando a gente usa os comparatives, geralmente as frases são literais, então é bem tranquilo, ok? A primeira aqui, por exemplo, ele é tão alto quanto eu. Vejam, lembra que eu falei que quando a gente usa o tão alto, ou tão quanto, na verdade, né? Como é o comparativo de igualdade, não faz diferença, né, se o adjetivo é curto ou é longo. Então a frase ficaria He is as tall as me. Beleza, ok? Se fosse um adjetivo longo, não mudaria nada, ok? No segundo exemplo aqui, o carro é mais bonito do que a moto. Aqui é mais do que, então eu preciso lembrar. Opa, se é mais do que, eu preciso saber se o adjetivo é curto ou é longo. Bonito em inglês é beautiful. Tem outras formas também, tem o handsome, tem o pretty, mas vamos pegar o beautiful aqui, ok? No nosso exemplo. Então, beautiful é um adjetivo longo. Logo, quando eu passo ele para o comparativo de superioridade, ele tem que ficar more beautiful than. Portanto, o carro é mais bonito do que a moto. The car is more beautiful than the motorcycle, ok?
Mais um exemplo para vocês aqui, ó. Meu amigo é mais rico do que eu. Ok? De novo, comparativo de superioridade, eu tenho que lembrar se o adjetivo é curto ou é longo. Se ele for curto é uma forma, se ele for longo é outra maneira, não é? Então aqui, rico é rich. Logo, eu não posso usar o more than, porque ele é um adjetivo curto. Eu tenho que acrescentar as duas letrinhas. Portanto, vai ficar ali, my friend is richer than me. Ok, pessoal? Então, assim, se vocês souberem aquele quadro que o teacher passou no início da nossa videoaula, vocês não vão ter problemas, ok? E também não vão ter problemas se vocês lembrarem que, em determinados momentos, quando a gente usa o comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade, a gente vai sempre precisar prestar atenção no adjetivo e descobrir se ele é curto ou longo para podermos usar a forma correta. Bom, pessoal, ficamos por aqui então com esse conteúdo dos comparatives, ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvidas, podem entrar em contato com o teacher durante a aula, fora da aula. Estou à disposição para ajudar vocês. Mas lembre-se do seguinte, o que o teacher colocou em uma videoaula, ok? É conteúdo de 2 lições, ok? Que tratam do mesmo tema. Então a gente tem lá, como o teacher colocou no início, a Lesson 2 e a Lesson 3, conteúdos da page 27, 29 e 41. Isso é bacana porque quando a gente chegar nas próximas páginas, a gente for avançando ali nas lições, ok? A gente vai rever essa videoaula para que fique bem claro, que a gente realmente entenda como usar os comparatives, ok? Como é o mesmo assunto, ele está todo concentrado numa videoaula só e a gente vai trabalhando agora de forma separada à medida que os exercícios vão aparecendo, tá certo, pessoal? Agora o que nos resta é praticar e é isso que a gente vai fazer agora. Let's go! Hands on!